Buenas tardes, nuevamente. Esta es otra contribución que yo traigo para nuestro Congreso Latinoamericano. Soy amigo de todos, trabajo en Brasil y me encanta hacer reconocimientos personales para pessoas que han hecho un mundo melhor en la cirugía del hombro. Como presidente de board, tenho tido a oportunidade de homenagear pessoas em distintas partes do mundo que han hecho mucho em seus próprios lugares para o desenvolvimento de ombro e codo. E neste evento, Byron, como presidente, e Victor, como um tipo pioneiro, pero muito jovem ainda, né, Victor? Muito jovencito para ser pioneiro, pero é verdade. Merecem o reconhecimento de nossa comunidade. Estamos eufóricos acá porque é possível esta imagem. Maurício discutindo com Bassan e com Jean Kenny, Bassan examinando o próprio ombro. Isto não era possível por 1 ano e meio, porque estávamos em nossas casas. E isto é a grande aventura de poder sentar com as pessoas e falar frente a frente, dividir uma mesa para a refeição e mesmo ver os feos. Eu me incluo entre os feos, sim. Bueno, prognostic factors e evidências do que realmente importa para a cicatrização do mango rotador. Isto é um tema, hot subject hoje em dia. E acá está uma atualização para vocês. Não tenho nenhum conflito. E sabemos por mais de 10 anos que uma reparação de mango rotador, aberto ou artroscópico, não transforma em tecido normal, pero em tecido fibrótico. Isto é importante. E tecido fibrótico pode perfeitamente romper-se novamente. Em los anos 70 e 80, quando eu empecé, lo que valia era a opinião de los grandes. Lo que eu acho é lo que está correto. E fim de conversa, acabou a charla. E felizmente as coisas cambiaram nesses últimos 40 anos. Daquele tempo temos Bigliani Morrison mostrando sua classificação conhecida e também o desenvolvimento, o aperfeiçoamento com outras classificações do mesmo acrônimo. Então, o acrônimo está ultrapassado? Não. Aprendemos a estudá-lo melhor. Em los anos 90, com o início da artroscopia, parecia que este método era o único e que todo o resto era pré-histórico. Bueno, ahorita Alex Castanha nos ha mostrado seu terceiro slide dizendo exatamente isto. O gold standard ainda é aberto e a artroscopia é aperfeiçoamento. Qualquer série meta-análise que você referencie, está escrito que não há diferença em clinical outcomes, quando se trata de artroscopia ou aberta. E estudos recentes, como este de Colômbia, com Bill Levine e Bigliani, mostrando que a integridade e função é melhor em la mini open que a artroscopia. E não havia nenhuma diferença em satisfação com as duas técnicas. Bueno, progredimos e ao redor do ano 2000 havia grande debate sobre que tipo de âncora, sutura,
single row, double row. Havia uma grande batalha em todo isto. Bueno, parece que ainda estamos em batalha sem nenhuma resposta muito clara. Depois chegou PRP. E sem PRP, a humanidade desaparecerá, certo? Bueno, não é bem assim. Zumstein foi muito claro em dizer que o mundo dos concentrados de PRP e outros são uma selva de propostas comerciais não muito claras. Então, hoje em dia, conhecemos os limites desta técnica. Tanto que PRP para a academia tem muito pouco evidência. Então, o que conta para nós, os mortais, que nos guia para termos bom sucesso em nossas reparações? 1. Biologia. Temos que aprender biologia de los tecidos. Temos que aprender mais de cicatrização e principalmente comorbidades. E como os pacientes necessitam este ombro. Há diferentes tipos, como sabemos. Então, esta é uma ciência nova e é essencial para ser entendida por los cirujanos. Não aprendemos isso em nossos fellowships e em nossas residências. Jorge Atual foi muito feliz neste artigo muito pouco conhecido por los cirujanos de ombro. Sabe por quê? Porque foi publicado em Journal of Hand Therapy, terapia de la mano, e habla de preditores de la reparação del mango rotador. Lo primeiro, mais importante, fatty infiltration. Depois, tamanho da lesão, hipotrofia muscular, se há mais de tendão, diabetes e o paciente em peleia com a companhia por works compensation. Depois, idade. E por fim, lo menos importante, se há trauma ou não, se é fumante e o tempo de los sintomas. Me gusta muito esse slide de Jorge Atual. E as comorbidades, hoje em dia, são muito importantes. Esta avaliação da academia, em 5.000 pacientes, mostrou que 1/4 de eles tem hipertensão. Pero não só isto. Osteoartrite, obesidade, diabetes estão entre muitos, uma porcentagem muito alta. Fumar é uma das coisas que se ha estudado muito, e há muitos artigos em la literatura mostrando que este é uma maneira de não se conseguir consolidação. As doenças por síndrome metabólica, não apenas obesidade, pero especialmente síndrome metabólica, também tem uma grande importância quando se trata de cicatrização. Os pacientes obesos têm os piores resultados, de acordo com esse trabalho bem conhecido em nosso journal. E acá, de novo, Bassen estava fazendo chiste com os gordos em la mañana, o fluffy classification. Pero olhe isto, de novo academia, de los pacientes operados de mango rotador, 3.400, 20% apenas são normais, solo 20%. 80% estão acima do peso. E isto é um fator que diminui a capacidade de cicatrização. Anti-inflamatório. As companhias farmacêuticas que estão aqui fora estão vendendo anti-inflamatórios, porque esta é su foco, su missão. Pero nós sabemos o quanto anti-inflamatórios antes e depois atrapalham o processo de cicatrização. Porque uma boa cicatrização começa com uma inflamação. Então, se você
suspende a inflamação, a cicatrização não vai ocorrer. Isso é muito simples, muito simples. Eu não uso anti-inflamatório para meus pacientes cirúrgicos há mais de 15 anos. E tenho bons resultados para mostrar. Acá, outros estudos mostrando que COX-2 não deveria ser usado como analgésico, porque afeta negativamente a cicatrização tendão hueco. E muitos mais. A bibliografia está cheia disto. Bueno, osteoporose. Conhecemos bem o que significa isto. Estes dois são pacientes meus. As anclas se soltaram em lo pós-operatório imediato, porque havia uma grande osteoporose. Então, isto é real. Idade. Conhecemos também muito bem que, de acordo com o avanço da idade, os músculos se enfraquecem e se necessita muito menos força para romper-se o mango rotador, de acordo com a idade. E há muitos artigos que mostram que a idade é mais importante que o tamanho da lesão no processo de cicatrização. E este outro mostra que a reruptura está relacionada com a idade e dobra em porcentagem entre 50 e 70 anos. Então, é muito diferente operar alguém com 50 e alguém com 70. Há alguns estudos dizendo que não se deveria se preocupar mais em reparar mango depois de 75. Eu, personalmente, acho que isto é um pouco de exagero. E aqui, a academia mostra de novo que a idade está associada com altos graus de falha, como mostra isto. Fat infiltration foi um regalo de los franceses. 1994, Gutalier nos ha regalado com isto. E é muito importante o conhecimento, e há dezenas de artigos mostrando o mesmo. Este de Gilles Walsh é um clássico. Fat infiltration get worse with the increase of the tear size. Quanto maior o tamanho da lesão, mais fat infiltration. E o que isso significa? Mala cicatrização. Esse trabalho do sul-coreano Young-gil Ri mostra que com uma área maior que 43% de envolvimento de supraespinhal e fat infiltration maior que 2, você pode esperar uma reruptura, por supuesto. E esse trabalho de Gerber deixa bem claro também, lesões maiores que 15 milímetros, Gutalier 13,4, ruptura. Há muita contestação sobre estes dados, pero os europeus especialmente seguem muito rígidos nisto. Então, aqui, a vida buena, bom tecido e a reparação é uma maravilha. Já aqui, não há tecido e a reparação é praticamente impossível. E por fim, algo muito importante, healing time. Havia uma pressa em restaurar os atletas, uma pressa em voltar ao normal. Bueno, volvemos à ciência básica. Trabalhos mostram que necessita 12 semanas, 3 meses, para a cicatrização ficar madura. Então, há muitos protocolos de reabilitação. Em geral, há consenso de que o braço tem que ficar em repouso por 4 ou 6 semanas. E eu sigo estas regras também. Esse trabalho de fisioterapeutas, pero hecho com a assinatura de Brian Cole, Rush University, Chicago, mostra que, começando mobilidade precoce, a mobilidade é melhor ao final de um ano, pero também tem maior índice de reruptura. Então, os apressados pagam um preço por isto. E este outro trabalho aqui é muito interessante também, apresentado no meeting de ACES. 128 pacientes
50% começou em dia 2 pós-operatório, 80% cicatrização. Outros 50%, 6 semanas depois, 91% de cicatrização. 10% é significativo. Então, o silêncio articular empieza a microcirculação, e isto é muito importante. Então, as palavras que me gostaria de deixar para você de esta charla. Em 21, para a cicatrização do mango rotador, fat infiltration importa, o tamanho da lesão importa, as comorbidades importam e a idade, com uma observação com relação à fisiologia do paciente, importa também. Muchas gracias.